porque a oposição no Congresso vai criar os chamados ministérios espelho para comparar e propor políticas públicas para cada uma das pastas. A Yasmin Costa está conosco e tem mais informações, porque o Congresso está percebendo que o governo está fraco do ponto de vista de ideias e algumas coisas são, na verdade, retrocesso, seja, por exemplo, na lei das estatais, que é mexer, está falando em reestatizar a Eletrobras, são discursos completamente desconectados que o país já avançou, está em outro momento. Yasmin, nos traga detalhes dessa ideia dos parlamentares aí de criar um comitê para fiscalizar duramente o governo Lula agora na sua versão de terceiro mandato. Vamos aos detalhes, Piotr. Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse grupo vai ser lançado amanhã. É o Gabinete de Fiscalização Especializada. Como é que vai funcionar? Cada parlamentar, cerca ali de 27 parlamentares vão fazer parte desse grupo. Eles vão ali trabalhar diretamente, atuando diretamente para fiscalizar um determinado ministério. Como é que foi a escolha de que parlamentar vai ficar em qual ministério? Através ali da especialização que esse parlamentar tem. Se o parlamentar tem alguma habilidade com um determinado ministério, ele vai ficar ali responsável por fiscalizar os programas, os investimentos, ver de perto como o governo federal está atuando. Os parlamentares com os quais eu conversei disseram o seguinte, que essa é uma forma da oposição ser proativa e não ficar somente sendo pautada pelo que o governo já está fazendo. E, mais do que isso, aprimorar essa questão da fiscalização, que é uma prerrogativa constitucional aqui do Poder Legislativo, e os parlamentares, esses mesmos com os quais eu conversei, dizem que estão muito acostumados a fazer leis, que também é uma prerrogativa aqui do Legislativo, mas essa parte de fiscalização acaba que é deixada de lado e por isso eles vão tentar enriquecer e aprimorar essa questão da fiscalização ao Executivo Federal. Inclusive, há pouco eu conversei com o deputado Luiz Lima, que vai ficar responsável por ser o ministro espelho porque ele vai ficar fazendo essa fiscalização do Ministério dos Esportes. E ele falou pra gente um pouquinho a respeito de como vai se desenvolver essa iniciativa dos parlamentares. Vamos ouvir. É um grupo de aproximadamente 30 deputados com a intenção de fiscalizar, de apontar as coisas eficientes, as determinações ineficientes, ao nosso olhar, o que deve ser interrompido, o que deve ser chamado a atenção, criticado. Então é um grupo assertivo, não é um grupo destrutivo, mas que irá sim fazer o seu papel especializado e muito bem especializado em relação à fiscalização nos ministérios. Piotr, quando o parlamentar fala dessa questão de bem especializado, é bom a gente trazer essa informação de que, além desses deputados que têm essas suas áreas de especialização, esse grupo também vai contar com técnicos, assessores, especialistas, porque os parlamentares eles querem que tenha um respaldo técnico de todas as críticas ou até apontar coisas assertivas do governo, mas que eles tenham amparo técnico para fazer toda essa fiscalização. Além do deputado Luiz Lima, que vai ser aí o responsável pelo Ministério do Esporte, a gente conseguiu apurar também que o deputado Sanderson vai ficar responsável por ser ali o ministro espelho responsável pela Advocacia Geral da União, o deputado Evair de Mello pelo Desenvolvimento Agrário e a deputada Cristonieto vai ser a responsável por fiscalizar o Ministério da Mulher. Então amanhã eles vão fazer oficialmente esse lançamento e efetivamente começar a atuar mais de perto, fiscalizando as ações do Executivo Federal. A gente também vai seguir acompanhando como vai ser o desenrolar desse trabalho. Não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, conversando em questões formais, burocráticas, que nós vamos mudar alguma coisa. Nós vamos esperar. Vamos chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano em escola, com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro. Eu não me conformo com isso. Eu não quero viver um mundo assim. Eu não quero viver um mundo desse. Eu me recuso a viver um mundo assim. Ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos fazendo política com um atentado que entristeceu o Brasil em Blumenau. É o ministro dos Direitos Humanos que não se posiciona em relação ao aborto. É como se fosse um padre
querendo catequizar o seu fiel se o próprio padre não tem fé? Ministro, os 2 atentados no país foram executados com machadinha e faca. Com certeza, se tivesse alguém treinado, armado nessas escolas, certamente professores e as crianças de hoje em Blumenau estariam salvas. Você querer comparar os Estados Unidos com o Brasil, onde raramente um policial é assassinado, onde raramente temos os índices de homicídios iguais, infelizmente, ao do Brasil, que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, o senhor representa, mais uma vez, o PT, a vergonha, a incompetência. Parece que vive em outro planeta. Ministro Silvio Almeida, o senhor é uma vergonha, além de ser incompetente. Nessa campanha de 2022, teve 2 episódios. Realengo, na frente de um colégio particular, e Copacabana. Quem é aqui do Rio conhece, Copacabana é o bairro mais democrático do país. Você tem a velhinha, você tem a prostituta. Copacabana você me recebeu nos meus... Você tem o estudante, você tem o esportista, você tem o religioso, você tem o ateu, você tem todo o favelado. Os primeiros 8 anos de Rio de Janeiro foi Copacabana que me recebeu. Ah, então você conheceu bem. Bem. Muito bem. E Copacabana, eu fui muito agredido por meninas entre 16 e 19 anos, a mesma faixa etária que aconteceu em Realengo. Que louco. Então, nesses 4 anos de bombardeio da mídia, principalmente a Rede Globo de televisão, principalmente o Supremo Tribunal Federal, carimbando na testa do Bolsonaro machista, genocida, homofóbico, isso foi passado pelos professores nas escolas. Então, pela imprensa. Esse bombardeio de informação, e que no final das contas foi batida de mão ali, foi 50,9 a 49,1 o resultado, mas eu fui muito xingado por meninas, e isso me doeu muito na campanha, assim. Teve um momento que eu reuni umas meninas, mas não adiantava. Então, elas vão sofrer muito. A já estava formada. Já estava formada. Então, daqui a 11 anos, quando tiverem 30 e sentir dificuldade em achar um emprego... Cadê o controle do ar? Tá aqui, eu vou desligar. Pronto, desliguei. Daqui a pouco liga de novo. Mas a gente sentiu muita dificuldade na campanha em função da influência da TV aberta. Então, o voto do Bolsonaro, os 49,10, foi um voto que, apesar de toda a mídia contra, todo o Supremo contra, é um voto de opinião muito forte. Eu não quero desclassificar o voto que o atual presidente teve, porque a gente tem que ter respeito às pessoas. Claro. Mas grande parte dos 50% foram votos de pessoas com pouca informação, vulneráveis, Sim. e que foram delegados, principalmente no Nordeste, Sim, a gente sabe disso. Sim. Mas, Antônia, voltando, aí você vem pelo Republicanos, em cima da hora. E vou te falar porque que eu vim pelo Republicanos. Porque eu gostei muito do Luizinho, do presidente estadual. Que se tornou deputado federal. Se tornou... ficou de primeiro suplente, né? A Rosângela assumiu aqui a parte de direitos humanos e ele subiu. Então, assim, e é um partido que, se você for buscar o histórico, assim, do republicano, você não vê muito escândalo, você não vê... E foram 2 pessoas que eu gostava muito, que me apoiaram no sentido de me mandar vídeo, de dar as boas-vindas e tal, que foi o Tarcísio e Damares, né? O Flávio Bolsonaro me ligou e falou: Antônia, você não quer vir pelo PL? Mas tem umas pessoas no PL que eu falava, não quero, porque falta de experiência, óbvio, né? Misturou as coisas? Pode ser que tenha misturado, mas também o medo de que me deixassem desprotegida, como muita gente ficou no PL, trabalhando sozinha, né? Não que o republicano tenha, por exemplo, lá dentro do Republicanos mesmo, tinha pessoas que não... As chamadas da TV quase não aconteceram, conforme foi prometido. Dentro do Republicano, naquele movimento que eles faziam para o Republicano Mulheres, eles não me incluíam, sabe? E o presidente na rua, batalhando pelos votos dele também, né? Então, assim, mas ele sempre muito acessível. Alguma coisa que me incomodava, eu ligava e ele nunca me deixou sem resposta.
Então eu me sentia, e me sinto ainda acolhida. Volta e meia ele liga e fala, vamos tomar um café? Vamos. Aí a gente conversa, ri, troca ideia, não sei o quê. Então eu acho que isso é muito importante, sabe? É uma relação importante. Agora, como rola dentro... Agora, a gente sabe que os pastores, eles se ajudam, né? Eu vou ser muito sincero pra você, assim, eu entrei para a política em 2016, quando eu me tornei secretário nacional de esporte após o impeachment da Dilma. Em que partido, Zé? Não, sem partido, eu era um secretário, eu era do executivo. Não, quando a primeira vez que você se candidatou? Não, eu cheguei a ser filiado ao Partido Novo, e aí o Bolsonaro me convidou a fazer parte da nominata no início de 2018. Do PSL. Por aí para o PSL, mas quando eu me tornei secretário nacional de esporte, eu não tinha partido, você não precisa ter partido para ser um membro do executivo, né? Sim. E eu passei 12 meses lá, e nesses 12 meses no executivo, eu passei a ter muito contato com o Congresso Nacional. Eu fui ordenador de despesa de 700 milhões de reais, é muita coisa, eu levei pessoas mais capacitadas do que eu. Você tem ideia do que é esporte, assim como você tem ideia do que é cultura, a relação com os artistas, mas os termos burocráticos, você assinar, é muito perigoso. Ordenador de despesa? Eu era um ordenador de despesa, e até ano passado você tem que responder coisa ao Tribunal de Contas da União. Não em relação à corrupção, mas por que você não fez isso? E foi zerado. Então, olha, é muito arriscado você ser do executivo no nosso país, porque você depende de outras pessoas. Sim. Mas partido político. E eu estou aqui 5 anos como deputado federal, e você vai aprendendo muito. O Congresso Nacional é uma habilidade única. Todo dirigente de partido vai sorrir para você. Todo dirigente de partido vai fazer você se sentir especial. Todo dirigente de partido vai te prometer o triplo, ou vezes 4 ou vezes 5 do que ele realmente pode pagar. Então, é uma prova individual, Antônia, onde os seus maiores adversários estão dentro do seu próprio partido. Então, uma figura como você ajudou com certeza a eleger... o Jorge Braz lá. Ajuda, é óbvio. Claro, 31 mil votos, é claro que é claro. Então, você tem que ter a plena consciência de que você tem que fazer o melhor. Você não pode ser ingênua, tem que ser leal aos seus princípios, mas é como nadando no mar sozinha, numa largada de uma travessia dos fortes, você está sozinha. Sim. É você e Deus. Eu sei. Então, você tem que fazer uma análise. Eu tenho certeza que se você viesse pelo PL, os 31 mil votos que você teve, ia ser o dobro, ia ser o triplo. Porque a nominata, com o presidente puxando, os republicanos não tinham candidato a presidente. Mas aí deixa eu te falar. Nós vamos fazer? Nós vamos entrar com esse conjunto de são 3 frentes, né? 2 com projeto de lei. É o primeiro pacote. Pessoal, definitivamente eu custo acreditar que esse de governo do PT vai ter vida longa. Em 2022, por irresponsabilidade e incompetência do Congresso Nacional junto com o atual de governo, aprovaram aí 150 bilhões de rombo no teto com a justificativa de pagar o auxílio emergencial. A princípio estava tudo certo, já era um grande escândalo você desperdiçar tanto recurso e causando estabilidade na economia, mas no final da semana passada, o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que vai precisar de mais 110 bilhões a 150 bilhões de incremento de receita para viabilizar a nova regra. Pessoal, vai lembrar que em janeiro a nossa economia, somente em janeiro desse ano, perdemos 540 bilhões de reais, mais impostos, caos no mercado, segurança jurídica, e mesmo assim a culpa é do Banco Central. Mesmo assim eles querem que o Banco Central baixe juros. É lamentável a política econômica do PT. Mesmo tendo certeza que esse governo não se cria por muito tempo, o estrago é enorme, pessoal. Vamos seguir lutando firme e forte com uma oposição que o PT jamais enfrentou pelo bem do nosso país. Forte abraço. Então, primeiro, depois para a reforma tributária. Aí tem outras 3 medidas que nós vamos aguardar passar a reforma tributária. Porque eu quero ver como é que vai ficar a reforma tributária para calibrar depois o que vai acontecer. Obrigado, presidente Gilberto. É uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, temos aqui essas breves comunicações um pouco mais reservada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, em função da presença do ministro Flávio Dino na CCJ. Eu, como não sou membro, mas estou lá para assistir à apresentação do ministro e as perguntas que os parlamentares forem dirigir a ele. Mas, se eu fosse lhe fazer uma pergunta, qual pergunta eu faria que ficou muito marcado agora nesses 87 dias, né,
de governo, do atual governo, como um ministro de Estado visita o Complexo da Maré sem avisar a uma delegacia de polícia ou batalhão com quem o ministro se comunicou antes dessa visita, com quem ele ou a sua equipe mantiveram contato, quem garantiu a sua segurança ali na Rua Teixeira Ribeiro, esquina com 7 de Março, na passarela número 9 da Avenida Brasil, em frente ao motel Off Time, onde é público e notório que ali existem traficantes fortemente armados. É o local do nosso país onde a gente tem o maior número de guerras, onde a gente tem praticamente ali no mínimo 5 quadrilhas especializadas em roubo de caminhão, onde a gente tem 400 mandatos de prisão, segundo a 21ª Delegacia de Polícia. Mas, presidente Gilberto, ontem aqui em Brasília também me chamou a atenção, quando eu digo que o PT não precisa de adversário político para ele se destruir, ele se destrói sozinho. Tivemos um deputado com um carro de som em frente ao Banco Central pedindo a saída do presidente Roberto Campos Neto. Presidente Gilberto, eu tive o prazer de, ao longo da minha carreira como esportista, visitar 56 países no mundo. E uma das coisas que o esportista procura fazer é copiar o que o vencedor faz. E a gente evolui no esporte copiando aquilo que o adversário faz de melhor. Um deputado ficar na frente do Banco Central pedindo a derrubada do presidente do Banco Central, que entregou esse país no mês de dezembro entre os melhores países do G20 em termos de combate à inflação. Um desgoverno que com 87 dias bate no teto de gastos, é irresponsável quando pede a falta de independência do Banco Central, é um desgoverno que é contra o marco de saneamento, é um desgoverno que é contra a reforma da Previdência, é um desgoverno que não tem responsabilidade com o gasto público. Então, você manter os juros altos é o que está se fazendo nos países da Europa. A Inglaterra atingiu esse mês a maior inflação já alcançada nos últimos 50 anos. Então, é preciso ter responsabilidade em dirigir esse país. Cada deputado aqui, ele tem que deixar de fazer discurso político para ser assertivo e analisar os números. É claro que um lado do Luiz pede a saída também do Roberto Campos Neto, para que esse governo tenha uma derrocada já imediata e que a gente possa assumir novamente o controle dessa irresponsabilidade tamanha, mas o outro Luiz quer ver, sim, a estabilidade do Brasil e, por mais que fique cozinhando em banho-maria esse desgoverno, a gente tem que proteger a nossa sociedade. Obrigado.